Danilo Gentili expõe áudios desmentindo as acusações de Juliana Oliveira. Xuxa deixou vazar uma foto do seu primeiro ensaio para Playboy. Tem treta nos bastidores de Vale Tudo. Muito bom estar com você. Ok. Quem é brinquedo? Olá, saudosistas, saudações! Bem-vindo à LTV, eu sou o Léo Cordeiro. E chegou nosso momento de ver algumas das notícias que viraram manchete durante a semana. Se você está vindo aqui pela primeira vez, muito prazer. Venha sempre, volte sempre, se inscreva também, não deixe de comentar, de deixar o seu like, isso ajuda muito para fazer o canal crescer. Se você vem com regularidade, muito obrigado. Se você já é inscrito, também meu muito obrigado. E também quero deixar aqui meu agradecimento aos que fazem parte do clube de membros, todos vocês. Os que vêm, que são inscritos, os que vêm com regularidade, mas ainda não se inscreveram, inscreva-se. E você que faz parte do clube de membros, são muito importante mesmo para o andamento desse canal. Sou muito grato por vocês. Ao mostrar bastidores do XSPB14, Xuxa deixou vazar uma foto do seu primeiro ensaio para Playboy, emoldurada no estúdio que tem em sua casa, e trouxe à tona novamente uma polêmica do início dos anos de 1980. Aos 18 anos, ela posou para o fotógrafo Luiz Tripoli, na cidade de Nova York, onde atuava como modelo. Mas ela acabou aceitando o convite também de outras duas revistas de nu artístico e a Playboy engavetou o projeto. Ela mesma comentou na própria Playboy, numa entrevista, ela disse que ficou parada por um tempo porque as pessoas estavam brigadas com ela. Depois ela saiu no ensaio inédito em dezembro de 1982, mas aquelas fotos arquivadas, o Pelé, que era namorado dela na época, confiscou uns 3 anos depois disso. Desde então, nada, nunca tinha sido publicado. Xuxa esteve no Domingo Espetacular da Record e falou sobre a alopécia e o transplante capilar a que se submeteu para corrigir as falhas de perda de cabelo, né? Depois que eu fiz uma reposição hormonal, que eu comecei a colocar mais testosterona no meu corpo, aí meu cabelo começou a cair mais, com a idade vai caindo mais, e começou a dar um problema no meu joelho. Aí eu falei, não posso ter problema no joelho na minha turnê. Então eu já operei também. Tem 2 meses que eu operei meu joelho. Eu falava errado, eu falava alopecia. E aí vinha toda, né, mais uma contradição da Xuxa, porque desde 2019, quando ela raspou a cabeça, ela poderia ter dito, né, já naquela época que tinha um problema genético, que é fácil perder o cabelo, mas preferiu passar uma imagem de birrenta. Porque na época ela disse mais de uma vez que se irritava quando as pessoas falavam do cabelo curtinho dela. E para mostrar que quem é que manda, ela cortou mais ainda. Dizia que tinha vontade de passar a máquina zero, que era muito prático, que não precisava se preocupar em arrumar o cabelo e tal. Mas agora diz que se sente incomodada pela calvície, que precisa de cabelo para sua imagem, ou seja, para vender, né, uma boa imagem. Sim, sede não é nada, imagem é tudo. Contradizendo o comercial da Sprite, antigo comercial. Digo isso no caso dos famosos, porque eles dependem muito da imagem, né? Mas é muito importante que ela tenha se manifestado, assumido esse problema. Porque é muito comum, né? A perda de cabelos afeta muito os homens que já têm essa condição naturalizada. Imagina as mulheres. Danilo Gentili expõe áudios e cópias de tela de conversas particulares para desmentir Juliana Oliveira, que denunciou Otávio Mesquita de violação. Eu, particularmente, não ia me manifestar pelo seguinte. O que eu tenho para falar e para mostrar, eu acho que não vai ser legal. Nem para Juliana, nem para Otávio Mesquita. Ele começa dizendo que não iria se manifestar para não atrapalhar o processo. Mas ela, que está movendo, né, esse processo contra Otávio Mesquita, envolveu o nome dele e da equipe do programa também. E diz que foram envolvidos injustamente, então por isso optou por se defender. Contradizendo as acusações de que ele, ou Danilo, nem ninguém do SBT fizeram nada, o apresentador mostrou que sim, que tanto ele quanto o diretor do programa se colocaram do lado dela e se ofereceram para dar todo o respaldo que ela precisasse, independentemente de sua vontade. Inclusive, tinham proibido Otávio de voltar ao programa, para que não se aproximasse de Juliana, e foi ela que não quis tomar nenhuma atitude. Ele acabou o vídeo dizendo que todo mundo que vira militante enfia a faca nas costas, ou seja, de quem ajuda, né, ou então militante. E a Juliana voltou a se pronunciar depois disso, dizendo que tinha medo de fazer denúncias, mas ter acusado o colega de trabalho de que não tinha feito nada, isso realmente ficou feio.
Outra manchete da semana em vários portais de programas de fofoca foi a treta entre os atores Cauã Raymond e Bela Campos. Ambos teriam sido vistos discutindo no estacionamento dos estúdios da Globo. Segundo as notícias que circularam, ela teria feito uma reclamação formal por não gostar da postura dele em sempre corrigi-la. E ele também teria ido até a direção para saber que tipo de denúncia ela fez, né? Ao que parece, com a intenção de evitar conflitos na produção. Pelo que publicou o site Metrópolis, não foi nada de grave e ele foi orientado a prosseguir com seu trabalho normalmente. Independente disso, né, já houve outras tretas com o Cauã Raymond, inclusive na mesma novela agora. O colunista Valmir Moratelli diz que quase houve agressão física entre Cauã e Humberto Carrão, simplesmente porque Humberto Carrão o tocou durante uma conversa e Cauã teria se irritado e dito, não toca em mim. É como involuntariamente Humberto Carrão voltou a tocá-lo, foi preciso interferência dos colegas de elenco para amenizar os ânimos. Em Terra e Paixão, Cauã teria se desentendido também com um dos diretores, que pelas notícias que circularam na época, o cara foi bem, mas bem, ou melhor, nada, né? Mas nada profissional. Ele partiu para baixaria. E da mesma novela, a atriz que só não é mais amada do que Deus, a Suzana Vieira, também teve tretas com ele. Acho que ele reclamou do cansaço, queria ir embora, algo assim, e ela não admite, né, que ninguém tinha mais estrelismo do que ela. Pelo que dizem, ele corrige muito, ele dá dicas, ele meio que se intromete no trabalho do diretor. E eu até pensei, cara, se você quer dirigir, muda de profissão, né? Tem vários diretores que antes eram atores e mudaram. Mas eu descobri que ele já apresentou projetos para a Globo de programas que ele queria produzir, dirigir e apresentar, né, na GNT, mas que foram recusados. Então o que ele está fazendo agora é mais ou menos tentar se notar de uma forma mais crítica, ao invés de simplesmente decorar o texto e gravar as cenas. E parece também que ele já pediu para sair da emissora, segundo o Alessandro Lobianco. Ele pediu para sair, mas a Globo agora não quer, não pode a Globo mudar, fazer qualquer alteração que seja na novela. Já tem uma data de estreia, a série Chespirito, Sem Querer Querendo, produzido pela Max. O primeiro trailer oficial foi liberado na quarta-feira, dia 16. A série biográfica conta a história de Roberto Gomes Bolanhos, que deu vida a Chaves e a Chapulin Colorado. A prévia mostra o artista criando os icônicos personagens de Chaves. Es el globero más malhumorado del mundo. Nosotros lo vamos a llamar Don Ramón. Un programa con mucho ritmo, disputas y contrastes, con el que todos nos identifiquemos, ¿no? ¡Ay! ¡Me asustaste! A verdadeira Florinda Mesa não é a favor da série, né? Ela já tentou impedir a produção dizendo que desrespeitam a memória de Gomes Bolanhos. Tom Cruise e Ana de Armas voam de helicóptero com cachorrinhos. Tá rolando? Marcelo Novaes confirma término com Saori Cardoso. Mal tem o tempo para os exercícios que estava acostumado a fazer. César Tralli mostra sua filha e os pets do quarto dos sonhos dela. R$100 as paniquetes recebiam pela participação no programa Pânico, diz Juju Salimene. No dia 18 de abril de 2005, estreou a novela A Lua Me Disse, no horário das 19 horas na TV Globo. Foi escrita por Miguel Falabella e Maria Carmen Barbosa, com direção de núcleo de Roberto Talma. Contou com Adriana Esteves, Wagner Moura, Marcos Pasquim, Monique Alfradi, Arlete Salles, Aracy Balabanian e Maurício Matar nos papéis principais. Há 20 anos. A última novela de Miguel Falabella e Maria Carmen Barbosa tinha sido Salsa e Merengue em 1996. Eles tentavam emplacar outra novela, né, mas tiveram a sinopse recusada algumas vezes, porque os dois escreviam um seriado Sai de Baixo também. Então a Globo achava melhor que eles se concentrassem mais num projeto só. Ainda assim, em 1998, eles apresentaram a sinopse da novela Escândalo, que chegou a ser anunciada e teve até elenco montado. José Wilker, Maite Proença, Marília Pera e Rose Campos foram escaladas para contar a história. Seria uma história a respeito dos bastidores das revistas de celebridades, porém foi cancelada após Sai de Baixo ser renovado para mais uma temporada. A Lua Me Disse foi a estreia de Wagner Moura em telenovelas, mas a aposta pelo seu nome só aconteceu porque a direção teve dificuldades para fechar o trio de protagonistas. Vários nomes foram cogitados, né, como Cristiano Oliveira, Carolina Ferraz,
Vladimir Brista, Tiago Lacerda e Murilo Benício, entre outros, que já estavam escalados para outras telenovelas. Wagner Moura contou com a parceria de Adriana Esteves e Marcos Pasquim, que já tinham contracenado juntos e tido uma boa repercussão da novela Kubanacan. E teve outros atores também que tiveram que ser trocados. Essa foi a segunda novela da Paquita Monique Alfradique, que conquistou o papel na raça. Ela fez testes com outras 60 atrizes iniciantes para conseguir o posto da coprotagonista branca. Alguns temas abordados foram bem polêmicos, como o núcleo das personagens de Zezé Barbosa e Mary Sheila, que originalmente ficariam ricas e seriam hostilizadas na alta sociedade pelo fato de serem negras. Mas os planos mudaram e as duas personagens foram retratadas como mulheres negras que tinham vergonha da cor da pele. Parte do público viu as personagens como um recorte de pessoas reais, que têm preconceito com a própria cor. Mas a maioria achou a abordagem inadequada para o horário, porque poderia confundir as crianças, que poderiam ver, entender como piada e reproduzir as falas no dia a dia. Além disso, a personagem Latoya terminou a trama trabalhando em um circo vestida de macaca, o que também gerou bastante revolta. Teve o caso da empregada índia, interpretada pela atriz indígena Bumba, que constantemente era alvo das humilhações das personagens de Estela Miranda e Bia Nunes, sendo tratada como selvagem e burra, o que gerou diversas denúncias do Ministério Público Federal, que interveio na novela. E teve também acusações de transfobia e homofobia. A personagem Dona Roma foi interpretada por Miguel Magno e foi considerada muito caricata, o que reforçava estereótipos das travestis e transexuais. Além disso, as diversas ofensas trocadas pelos homens da novela, se chamando o tempo todo de bicha, baitola, foram consideradas inadmissíveis e que reforçavam a homofobia. O ano era 2005, e isso era tão década de 90. A novela teve 2 álbuns musicais, a trilha sonora nacional com a atriz Adriana Esteves na capa e a trilha sonora internacional com ela de novo, junto com Wagner Moura na capa. Bem, meus queridos, da minha parte é isso, eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo, até lá, um grande beijo, tchau!